As práticas salva-vidas. Terceira prática, visualização. As pessoas comuns limitam-se a acreditar no possível, enquanto as pessoas extraordinárias visualizam não o que é considerado possível ou provável, mas o que é tido por impossível. E ao visualizarem o impossível, começam a percepcioná-lo como possível. Sherry Carter Scott. Veja as coisas como gostariam que fossem, ao invés de olhar para elas tal como são. Robert Collier. A visualização, também designada como visualização criativa ou ensaio mental, consiste numa prática que tem como propósito gerar objetivos positivos no seu mundo exterior. Como? Utilizando a sua imaginação para criar imagens mentais de comportamentos específicos e desfechos desejáveis na sua vida. Frequentemente utilizada pelos atletas como vista ao aprimoramento do desempenho desportivo. A visualização é o processo que consiste em imaginar com precisão aquilo que se pretende alcançar e em ensaiar mentalmente o que necessita de ser feito com vista à concretização. Muitos indivíduos extremamente bem-sucedidos, entre os quais diversas celebridades, preconizam a utilização da visualização, atribuindo a esta prática um papel importante no seu sucesso. É o caso de Bill Gates, Arnold Schwarzenegger, Anthony Robbins, Tiger Woods, Will Smith, Jim Carrey e, por último, de Oprah. Será mera coincidência o facto de Oprah, uma das mulheres mais bem-sucedidas do mundo, ser uma praticante assídua de quase todas as práticas salva-vidas? Tiger Woods, provavelmente o maior golfista de todos os tempos, é famoso também pelo facto de utilizar a visualização para ensaiar mentalmente a execução perfeita do seu swing em cada buraco. Jack Nicklaus, outro campeão da mesma modalidade, refere: mesmo nos treinos nunca faço uma jogada sem ter uma imagem muito nítida da mesma na minha cabeça. Will Smith relata que utilizou a visualização para vencer desafios, da mesma forma que visualizou o seu sucesso anos antes de efetivamente se ter manifestado na sua vida. Outro exemplo famoso é o do ator Jim Carrey, que em 1987 passou um cheque no valor de 10 milhões de dólares e endossou à sua própria pessoa, assinalando a data Dia de Ação de Graças de 1995. No cheque constatava ainda a seguinte anotação: honorários por serviços prestados como ator. Com efeito, Jim Carrey visualizou essa concretização durante anos, até que em 1994 recebeu 10 milhões de dólares pelo papel principal desempenhado na película Doidos à Solta. O que visualiza? A maioria das pessoas vive aprisionada nas visões do seu passado, revivendo uma e outra vez os velhos fracassos e as mágoas idas. Porém, a visualização criativa permite-lhe conceder a visão de que deverá preencher a sua mente de modo a assegurar que a sua maior motivação se centra no seu futuro. Um futuro irresistível, empolgante e desprovido de limitações. Segue-se uma descrição sucinta em torno da utilização prática da visualização, seguida de 3 passos simples que o ajudarão a desenvolver o seu próprio processo de visualização. Após a leitura das minhas afirmações, costumo sentar-me direito no sofá da sala de estar com as minhas costas direitas. Fecho os olhos e realizo alguns ciclos respiratórios, lentos e profundos. Nos 5 minutos que se seguem, dedico-me simplesmente a visualizar a minha própria pessoa a viver o seu dia ideal e a realizar todas as suas tarefas sem esforço, com leveza, confiança e prazer. Por exemplo, ao longo dos meses que dediquei à escrita deste livro, sim, admito que estou a brincar, o livro levou anos. Começava por visualizar-me a escrever com facilidade, sem esforço e a desfrutar do processo criativo, sem stress, sem medo e sem padecer do habitual bloqueio que afeta os escritores. Por outro lado, visualizava também o resultado final, as pessoas a lerem a obra concluída, a apreciarem o conteúdo, a recomendarem o livro aos amigos. O facto de visualizar um processo agradável e isento de stress ou medo foi um fator motivador que me ajudou a manter-me em ação e a superar a procrastinação. 3 passos simples para a etapa de visualização da sua manhã milagrosa. Após a leitura das suas afirmações,
Prática que lhe permite parar para formular as suas metas, focando-se nelas e na pessoa que necessita de ser para impulsionar a evolução da sua vida, é o momento ideal para se visualizar a viver em alinhamento com as suas afirmações. Passo número 1. Prepare-se. Algumas pessoas gostam de utilizar música de fundo instrumental. Por exemplo, música clássica ou barroca. Sugiro Bach. Durante a etapa de visualização, se desejar ouvir música, o volume deve ser relativamente baixo. Sente-se confortavelmente com a coluna ereta, pode ser numa cadeira, num sofá, no chão, etc. Respire profundamente, feche os olhos tranquilizamente e prepare-se para visualizar. Passo número 2. Visualize o que realmente deseja. Muitas pessoas não se sentem confortáveis ao visualizarem o sucesso, chegando em certos casos a temê-lo. Algumas manifestam resistências nesta área, chegando por vezes a sentir-se culpadas pelo facto de deixarem para trás os restantes 95% a partir do momento em que passarem a ser bem-sucedidas. A famosa citação que se segue, inclusa no livro da autoria de Marianne Williamson, intitulado Regresso ao Amor, pode gerar ressonâncias nas pessoas que se deparam com obstáculos mentais ou emocionais quando se aventuram na etapa de visualização. O nosso medo mais profundo não é o de sermos incapazes ou inadequados. Tememos de longe mais a possibilidade de sermos muito mais poderosos do que possamos supor. O que mais nos assusta não é a nossa escuridão, mas sim a nossa luz. Perguntamos-nos: quem penso eu que sou para me arrogar a ser brilhante, maravilhoso, talentoso e fabuloso? E por que não perguntamos: quem penso eu que sou para não ser tudo isso? Cada um de nós é filho de Deus. Viver aquém dos seus sonhos e das suas reais capacidades não gera bons contributos para o mundo. Nada há de nobre em encolher-se para que as pessoas à sua volta não se sintam inseguras, desconfortáveis ou ofendidas na sua presença. Todos nascemos para brilhar, tal como as crianças. Nascemos para manifestar a glória de Deus que habita em todos nós, e não apenas alguns. Quando nos dispomos a permitir-nos brilhar, inconscientemente estamos a dar permissão aos outros para fazerem o mesmo. Uma vez libertos do medo, a nossa simples presença passa a libertar automaticamente os outros. O maior presente que podemos oferecer às pessoas que amamos consiste em vivermos plenamente o nosso potencial. O que representa isto para o leitor? O que quer realmente da vida? Esqueça a lógica, os limites e os temas práticos. Se pudesse ter absoluta e irrestritamente qualquer coisa que quer muito, fazer qualquer coisa que deseja muito fazer, ou ser qualquer coisa que sonha fervorosamente ser, qual seria a sua escolha? O que quereria fazer? Quem quereria ser? Visualize as suas maiores metas, as suas vontades mais profundas, os seus sonhos mais revolucionariamente ansiados. Veja, sinta, ouça, toque, saboreie e cheire cada pormenor da sua visão. Envolva todos os seus sentidos no processo, de modo a maximizar a eficácia da sua visualização. Quanto mais vivida for a sua visão, mais profundamente se comprometerá com a realização das ações necessárias à sua concretização. Seguidamente avance para o futuro e veja-se a alcançar os desfechos e os resultados ideais. Pode contemplar o futuro próximo, o final do dia, por exemplo, ou um futuro mais distante, tal como eu fiz no decurso do processo de escrita deste livro, quando visualizava as pessoas a lerem-no, a apreciarem o que liam e a recomendarem-no aos seus amigos. A ideia é ver-se a si próprio a concretizar o que se propôs e a desfrutar do prazer que advém de ter cumprido todos os passos e finalmente ter atingido os seus objetivos. Passo número 3. Visualize a pessoa que necessita de ser e que necessita de fazer. Uma vez criada uma imagem mental do que quer, comece a visualizar-se a viver em absoluto alinhamento com a pessoa que necessita de ser para materializar a sua visão. Veja-se a realizar as ações positivas que necessitam de ser implementadas todos os dias. Exercício físico, estudo, trabalho, escrita, contactos telefónicos, envios de e-mails, etc. E a desfrutar do processo. Veja-se a sorrir enquanto corre na passadeira, orgulhoso da sua disciplina e determinação. Visualize a expressão determinada e confiante do seu rosto, enquanto desenvolve os tais contactos com a devida persistência.
ou enquanto trabalha num relatório, ou enquanto impulsiona aquele projeto que adiou durante tanto tempo. Visualize os seus colegas de trabalho, os seus clientes, a sua família, os seus amigos e o seu cônjuge a reagirem à sua conduta positiva e às suas perspectivas otimistas. Considerações finais sobre a visualização. Além da leitura das afirmações todas as manhãs, este simples processo de visualização diário constitui um poderoso agente de programação da sua mente subconsciente para o sucesso. Esta prática ajuda-lo a viver em alinhamento com a sua visão ideal e a materializá-la. Alguns especialistas consideram que a visualização das suas metas e dos seus sonhos promove a materialização das suas visões. Independentemente de acreditar ou não na lei da atração, a visualização é dotada da aplicabilidade prática. Quando visualiza aquilo que quer, está a desencadear emoções que estimulam o seu espírito e o aproximam da sua visão. Por outro lado, quanto mais vivida for a visualização do que deseja materializar na sua vida e quanto mais intensamente se permitir agora viver os sentimentos que emergirão quando alcançar o seu objetivo, mais real se tornará a possibilidade de concretizar a sua visão. Quando pratica diariamente a visualização, está a estabelecer um alinhamento dos pensamentos e dos sentimentos com a sua visão, o que por sua vez o ajuda a manter a motivação de que necessita para levar a cabo as ações que o impõem. Por conseguinte, a visualização pode constituir uma ajuda preciosa quando se trata de se libertar de hábitos limitadores como a procrastinação e de desenvolver as ações necessárias com vista à concretização dos seus objetivos. Recomendo que comece com apenas 5 minutos de visualização. Porém, no capítulo que se segue, Amanhã Milagrosa, em 6 minutos, ensiná-lo-ei a desfrutar dos benefícios poderosos da visualização, com uma breve prática diária de apenas 1 minuto. Opcional. Crie um quadro para a sua visão. Tanto o livro, que foi um estrondoso êxito de vendas, como o filme O Segredo, vieram dar destaque aos quadros de visualização. O quadro de visualização consiste simplesmente numa superfície na qual pode fixar imagens daquilo que pretende criar na sua vida, da pessoa que deseja tornar-se, do que ambiciona fazer, do lugar onde quer viver, etc. Criar um quadro de visualização é uma atividade agradável que pode realizar a sós, com um amigo, com um parceiro amoroso ou mesmo com os seus filhos. Um quadro de visualização oferece-lhe uma imagem tangível na qual poderá concentrar-se no decurso da visualização. Caso pretenda informações pormenorizadas sobre este tema, recomendo a leitura de um blog da autoria de Christian Kane, intitulado How to Make a Vision Board, e de um e-book gratuito intitulado The Complete Guide to Vision Boards, ambos disponíveis no site da autora, em www.christiankane.com. Embora seja divertido criar um quadro de visualização, tenha em conta que nada mudará na sua vida se não tomar medidas e entrar em ação. Concordo em absoluto com o Dr. Neil Farber que, num artigo publicado em psychologictoday.com, refere: os quadros de visualização servem para sonhar, enquanto os quadros de ação servem para concretizar, sendo certo que o de contemplar diário do seu quadro de visualização pode incrementar a sua motivação e ajudá-lo a manter o foco nos seus objetivos. Os resultados reais apenas se materializam quando se dispõe a desenvolver as ações necessárias.